Bom dia, membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Bom dia, convidados. Bom dia, visitantes. Bom dia, orquestra desta igreja, tão carinhosamente chamada de OPIB, Orquestra da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesta manhã, comemoramos 26 anos do ministério deste grupo musical, grupo instrumental que tanto abençoa os cultos desta igreja. Foi lá em 1995, quando o departamento de música, à época chamado de departamento de música, dirigido pela irmã Elci Moura, desejou montar, instituir, construir um grupo tão significativo quanto este, grupo instrumental, uma orquestra, para abençoar especificamente os cultos da igreja, para não dizer a congregação, porque a ideia inicial deste grupo era acompanhar o canto congregacional. E é assim que este grupo, há 26 anos, está fazendo, tocando para que o canto congregacional seja um canto bonito, alegre, com acompanhamento instrumental. São músicos dedicadíssimos, músicos profissionais, muitos deles membros desta igreja e músicos convidados, mas músicos amadores também, músicos que estão surgindo no cenário musical da nossa igreja e até mesmo profissional, à luz do investimento que esta igreja faz nesta orquestra. A todos vocês, inclusive liderança, os irmãos que lideram este grupo, muito obrigado. Esta igreja agradece a todos vocês. Particularmente eu quero agradecer à liderança da orquestra e aos músicos por permitirem que eu reja este grupo nestes últimos anos. Tem sido uma experiência linda na minha vida ministerial, profissional, musical também, cuidar da música e cuidar de vocês. Estou morrendo de saudades dos nossos encontros, daqueles nossos ensaios exaustivos, corridos, e também da bênção que é tocar para a igreja no ambiente de culto. Deus abençoe vocês. Feliz 26 anos, OPIB, Orquestra da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Como é bom estarmos todos juntos neste ambiente de culto, mais uma vez, assim que acontece nesta igreja, todos os domingos, manhã e noite, todas as quartas-feiras, no culto de oração. Portanto, que seja para nós este momento um ambiente de adoração, de compartilhamento das bênçãos de Deus, e nós as temos. Se olharmos para a semana que terminou ontem, você verá quanto Deus já fez por você. E por causa de todas estas coisas, nós devemos agradecer ao Senhor em louvor, em testemunho. Devemos pregar isso para fora de nós. Deus está cuidando de cada um de nós e nós agradecemos a Ele por estas bênçãos. Tenha um dia muito especial. Tenha uma semana significativa, lembrando sempre que Deus está cuidando de cada um de nós. Oh
tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, diz a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tristeza é um sentimento que, se possível fosse, ninguém gostaria de experimentar. No entanto, ela faz parte da nossa existência. O texto bíblico nos fala de uma tristeza que produz bênção e vida. É aquela que provém de Deus pela ação do seu Espírito e que nos leva a lamentar quando pecamos. O seu benefício está em que ela produz arrependimento de coração naquele que pecou contra Deus e transgrediu os seus mandamentos, levando-o de volta aos ensinamentos do Senhor, onde há vida e alegria. Ao contrário disso, o pecador que não se entristece com o seu pecado está em perigo espiritual. Ele corre o risco de permanecer envolvido pela rede de delitos e transgressões. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, diz a Bíblia, o qual nos habilita ao perdão divino para vivermos alegremente em sua presença. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, bondoso és, grande é a tua bondade para conosco, inclusive quando sensibilizas o nosso coração em tristeza e arrependimento pelo pecado. É assim que nesta hora confessamos as nossas transgressões e pedimos perdão. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Meu nome é Jaci Nascimento Silva. A saudade é imensa e não vejo a hora de juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Deixo o versículo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Até breve, irmãos. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos do que cultuar ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. E não é que a estátua falou? Ore comigo. Senhor amado, damos-te graças porque nos achamos diante de Ti e desejamos nesta hora ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito mesmo nos fale nesta hora aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos abandonar, aquilo que precisamos adotar, enfim, que o Teu Espírito nos corrija, nos fortaleça, nos desafie e nos envie ao mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ele foi um grande artista renascentista. O nome dele era Miguel Ângelo, ou em italiano Michelangelo. E Miguel Ângelo produziu obras fantásticas, como o Davi, que está lá em Florença. Mas uma outra obra dele que também é famosa, chama-se Moisés. E ele levou 3 anos trabalhando no mármore até aparecer o Moisés. É um Moisés sentado, com a mão assim, né, no colo, com chifrinhos, né? É uma obra interessante que pode ser vista em Roma, na igreja
de San Pietro in Vincoli. E o que se conta dessa estátua é que ele terminou de esculpi-la no ano de 1515, e quando ele terminou, ele ficou tão comovido com a realidade que aquela estátua comunicava, que ele tocou nela, até com alguma força, porque dizem que ficou lá a marquinha no joelho dele, tocou e disse: "Por que não falas? Por que não falas?" O Moisés estátua não falou, não falou. Se alguém quiser ouvir as falas de Moisés, vai ter que recorrer ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são da autoria do Moisés que falava de verdade. Eu confesso que procurei na internet casos de estátuas que falaram. E eu preciso dizer a você que, pelo jeito, as estátuas não querem muito papo mesmo, porque só encontrei 2 casos. Uma estátua de um ídolo budista no Tibete, que dizem que falou alguma coisa lá para o sujeito, e o outro caso é uma estátua da Virgem Maria, dizem assim, no Japão, na cidade de Akita. Mas eu creio que de todas as estátuas, a mais eloquente que nós temos em toda a história é a estátua de Daniel, registrada em Daniel capítulo 3. É uma estátua em que o rei Nabucodonosor mandou construir. Em Daniel 3:1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Dizem os comentaristas que não era de ouro maciço, mas era revestida de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, nós temos aqui uma estátua que é levantada, e essa estátua vai falar. E o que essa estátua vai falar é o que chama a nossa atenção. Quais são as falas dessa estátua? Em primeiro lugar, se essa estátua falasse, ela diria: a idolatria contraria a vontade de Deus. A idolatria contraria a vontade de Deus. Como eu li, ela foi construída numa planície chamada Campo de Dura, por ordem do poderoso rei da época, o rei da Babilônia, que se chamava Nabucodonosor. E a estátua era de aproximadamente, diz aqui o texto, 60 côvados, isso equivale a 30 metros de altura, e a largura era de 6 côvados, ou seja, era como um edifício de 10 andares. E com base num versículo anterior de Daniel 2:38, muita gente especula que essa estátua teria a conformação, que ela teria a fisionomia do próprio rei Nabucodonosor. Então foi construída a estátua no campo de Dura, na Babilônia, e na inauguração o rei ordenou que quando todas as pessoas ouvissem a afinadíssima OSB tocando, OSB aqui é a Orquestra Sinfônica da Babilônia, quando se ouvisse a Orquestra Sinfônica da Babilônia tocando, Daniel 3:5, todas as pessoas se curvariam diante da estátua. E assim aconteceu, quando a orquestra tocou, todos os babilônios prontamente obedeceram e se curvaram. Todos os babilônios sim, mas 3 jovens que não eram babilônicos, eram judeus, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, amigos de Daniel, eles não se curvaram, diz a história. E o rei chamou-os para se explicarem, e eles se explicaram, mas o rei não ficou convencido com as explicações e mesmo assim mandou que eles fossem jogados como lenha a uma fornalha intensa, de fogo intenso.
E é claro que o rei falhou nisso aqui, o rei errou. E ele cometeu não só um erro, mas dois. O primeiro erro foi o de construir um ídolo. Construir um ídolo já era um erro, porque o segundo mandamento proíbe isso não só aos judeus, mas a todos os seres humanos. E, além disso, o texto de Êxodo 34, 14 diz assim: porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Quase todas as traduções em português colocam Deus zeloso. Eu confesso que eu prefiro outra tradução, porque zeloso é a tradução quase que literal do espanhol, e o João Ferreira de Almeida copiou muito da Reina Valera, que é uma tradução espanhola, que ele usou, e lá Deus é celoso, é Deus ciumento, mas aqui ficou em português zeloso. Zeloso em português tem a ideia de cuidar bem das coisas. Esse rapaz é muito zeloso, quer dizer, muito cuidadoso, ele cuida bem das coisas que lhe caem às mãos. Mas uma outra versão diz assim que Deus é conhecido, abre aspas, é conhecido por exigir devoção exclusiva. Sim, ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Um Deus que exige devoção exclusiva, que não aceita dividir o culto a si com outros deuses. É curioso observar, irmãos, que ao descrever essa estátua, Daniel 3:1 diz que a altura era de 60 côvados e a largura era de 6 côvados. Um côvado, para você que não está acostumado com a escola dominical, um côvado e na antiguidade não havia muita facilidade de ter uma coisa de medir, uma fita métrica, então usava-se o côvado, que é a distância do cotovelo até a ponta do dedo. Então essa distância aqui, isso aqui é um côvado, que pode variar de pessoa para pessoa, evidentemente, mas varia muito pouco, por incrível que pareça. Então, aqui nós temos uma coisa que chama a atenção de muitos comentaristas, é a presença do número 6. Veja só, a altura dessa estátua era de 60 côvados. E a largura era de 6 côvados. E essa presença do número 6 aqui tem incendiado, digamos assim, a imaginação dos estudiosos. Por quê? Porque na Bíblia o número 7 é o número de coisa perfeita, mas o número 6 é o número do ser humano. O homem é aquele que identificado como o número 6. Então, simboliza não só o homem, como totalidade, mas o homem destacando a fraqueza, a fragilidade humana e também os males de Satanás e a manifestação do pecado. Veja, por exemplo, que lá em Gênesis, a Bíblia diz que o homem foi criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia e foi criado para trabalhar 6 dias. Lembra de lá quando fala do 4º mandamento? Deus diz: 6 dias trabalharás, mas o 7º. Então, o homem foi feito para trabalhar 6 dias, feito no 6º dia. Um escravo hebreu serviria 6 anos de serviço ao seu senhor e seria libertado no 7º ano. 6 anos foram designados para que a terra fosse semeada, plantada, e a colheita seria então feita, e depois no 7º ano a terra descansaria. Lembra disso? 6 é o número dos inimigos de Deus também, e o maior deles no Antigo Testamento foi identificado como Golias. Golias tinha a altura de quê? 6 côvados. 1 Samuel 17:4, a sua armadura tinha 6 peças, olha só, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos.
E é muito fácil então pegar esse número 6 e repeti-lo 3 vezes, e você tem o número da besta, né? A reunião de 3, a marca da besta no Apocalipse, no tempo do fim. Então, é um erro construir um ídolo, porque é enaltecer o número 6, enaltecer o homem, é adoração, é antropolatria. E nós poderíamos dizer que a antropolatria é pecado. E quando o homem adora a ídolos, ele está desviando a adoração do Deus verdadeiro para um ídolo, ou desviando para si mesmo, que ele é o seu próprio ídolo. Então esse foi um erro, construir. O segundo erro foi o rei Nabucodonosor cometeu esse segundo erro, impor a sua visão religiosa a todos os súditos. Ele mandou construir e disse: olha, quem não adorar vai receber punição. Não contente com a sua própria inclinação de idólatra, o rei impôs que todo o reino adorasse aquilo que ele adorava. O que é isso? É um atropelamento da consciência do indivíduo. E, meus queridos amigos, esse atropelamento da consciência individual se arrasta por toda a antiguidade, prática muito comum, se arrasta por toda a Idade Média e até invade parte da Idade Moderna. Esse negócio de um rei mandar que todo mundo adore o Deus tal. E isso a palavra de Deus não aprova. Por isso que quando em 1608 aparecem na história os batistas, eles vão defender o que a palavra defende, isto é, a liberdade da consciência individual. O indivíduo é livre para escolher o Deus que ele quiser. Ninguém deve ser obrigado. Por isso que os batistas propugnam, propõem, preconizam e proclamam a separação da igreja do Estado. O Estado não tem que mandar no cidadão dizendo: você tem que adorar o Deus tal. Então foi um segundo erro do Nabucodonosor. Então a estátua falaria isso, que a idolatria contraria a vontade de Deus. Mas há uma segunda verdade aqui que essa estátua fala para a gente, que é a inababilidade dos crentes, a inababilidade, o ser inabalável dos crentes deveria ser algo notório. A inababilidade dos crentes deveria ser notória, que todo mundo visse esse testemunho em nós também. Como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram a Nabucodonosor, assim os crentes também deveriam dizer às pessoas: não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Um comentarista diz o seguinte: aqui nós encontramos o princípio bíblico da lei superior. O que é isso? Nós somos regidos por leis neste mundo, e há uma hierarquia nas leis, e a lei maior é a lei de Deus. Então, se uma lei menor contrariar a lei de Deus, essa lei menor deve ser desobedecida. É como na sociedade em geral, nós temos a Constituição e temos as leis menores. As leis menores, porém, não podem atacar a Constituição, não podem fugir dos termos da Constituição. Há um tempo para desobedecer ao rei, e esse tempo é quando os mandamentos do rei contrariam a vontade do Rei dos Reis. Por isso, lá em Atos 5, no Novo Testamento, nós temos uma grande lição que nos é deixada pelo apóstolo Pedro. Pedro diz o seguinte: é mais importante, Atos 5, 29, é mais importante obedecer a Deus que aos homens.
Muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Notemos que os 3 rapazes da Babilônia, os Beatles eram chamados de os 4 rapazes de Liverpool, né? E nós temos aqui os 3 rapazes da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 rapazes da Babilônia não cederam à pressão de adorar o ídolo. Por quê? Porque receberam em seus lares a educação religiosa firme, educação religiosa suficiente para os manter distantes da idolatria. Então veja aí a importância, essa estátua também fala disso, da importância da educação religiosa, criar os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, é muito importante, porque por toda a vida eles vão tomar decisões baseados naquilo que eles receberam em seus lares. Então, a estátua falou. O que ela falou? Falou que a idolatria contraria a vontade de Deus, falou que a inababilidade dos crentes deveria ser notória, né, que eles não cedessem às pressões externas, mas que eles as enfrentassem com os princípios internos, aqueles que eles trazem consigo da palavra de Deus. Mas há uma terceira fala dessa estátua, que a intervenção de Deus é sempre pontual. A intervenção de Deus é sempre pontual. E aqui nós paramos no versículo que nós lemos, que é o versículo 28. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Veja só, Deus é sempre assim, a intervenção dele é pontual. Quando a gente pensa que Deus está atrasado, não está atrasado não, senhor. Se Deus demorar a agir na sua vida, querido amigo, é porque ele está esperando o momento certo. Há alguma coisa que precisa chegar no lugar para Deus chegar na hora certa na sua vida. Às vezes Deus demora, que é para a gente aprender alguma lição que a gente não recolheu ao longo da existência. E foi o próprio rei quem falou. E dois fatos surpreenderam o rei nesse episódio. O primeiro foi o livramento em si, né? O rei ficou surpreso com o fogo. Versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa quando viu lá o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, passeando lá dentro. E o rei disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? É verdade, ó rei. Então disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. É o versículo 25. Eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Por que o rei ficou surpreso? Várias coisas aqui aconteceram, né? O rei mandou jogar os 3 amarrados. Agora, por que o rei amarrou os 3, hein? Já pensou nisso? Por quê? Eu acho que é porque ele ficou com medo de que na hora que chegasse perto do calorão, algum deles fosse instintivamente tentado a sair correndo. Seria próprio da natureza humana correr de uma fogareira, de um fogaréu desses aqui. Então ele mandou amarrar os 3, mandou amarrar os 3. Os 3 ficaram amarrados e foram jogados. Quando foram jogados, aí acontece uma coisa que dá um nó nos miolos do rei Nabucodonosor. Porque ele diz, versículo 24, né? No meio ele diz assim: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados. 3 homens amarrados lançamos no fogo. Não foi assim? Foi assim, rei, tá certo, o senhor não viu fantasma não, é isso mesmo que o senhor viu. Pois é, então como é que eu agora estou vendo 4 homens soltos, andando e passeando dentro do fogo? O verbo passear aqui é muito interessante, né? É como se eles fossem fazer um piquenique dentro da fornalha. Nunca vi um pai de família dizer: meu filho, vamos fazer um piquenique. Aonde, pai? Lá na fornalha.
Não existe isso. E eles estão aqui fazendo piquenique na fornalha, e eram 3 amarrados, agora são 4 soltos. O rei simplesmente não entendeu nada. O rei ficou surpreso, por quê? Porque o fogo aqui, queridos amigos, queridos irmãos, o fogo não cumpriu a sua função química. Porque os químicos dizem para a gente que o fogo é constituído por 3 entidades distintas, é o chamado triângulo do fogo. São eles: o combustível, ou seja, aquilo que queima, madeira, por exemplo, seria o combustível, né? Gasolina, etc. O comburente, a entidade que permite a queima, como o oxigênio, e o calor. Sem uma ou mais dessas entidades, dizem os químicos, não pode haver fogo. Então, é da natureza do fogo queimar e destruir o objeto sobre o qual ele está agindo, não é verdade? Mas aqui, neste episódio, essa lei da química é descumprida, ela é simplesmente ignorada. O fogo, e é isso que endoidece o rei, porque o fogo cumpre parcialmente a sua missão. Por quê? Veja só, os guardas que trouxeram os 3 amarrados, os guardas morreram com o calor, já começa por aí. Depois o fogo exerce a sua função queimando a cinta ou a corda que amarrava os 3, mas os 3 mesmos, e suas roupas, suas vestes, seus cabelos, nada disso foi contaminado, foi queimado. Não que o fogo fosse fake, porque a chama, diz o verso 22, a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei ficou perplexo, porque os 3 foram lançados amarrados, e agora o rei os vê soltos, passeando dentro do fogo. Se fosse uma pessoa assistida de capacidade de interação, se o fogo fosse uma pessoa, ele teria recebido a ordem de destruir uns e poupar outros. Como é que isso foi possível? Você deve se perguntar. E eu me pergunto também, e a resposta mais simples é: Deus é Senhor da natureza. Deus é Senhor da natureza, e Ele faz com a natureza o que Ele quiser fazer. Ele criou a natureza, meu amigo, Ele criou, e Ele ainda é Senhor da natureza, e Ele pode fazer com ela o que Ele bem entender. Não foi assim que Jesus acalmou a tempestade, vento soprando, árvore querendo ir embora, barco querendo virar onda, e Jesus fala: ei, vento, fica quietinho no teu canto aí, tá? E o vento, como um menino obediente, vai para o cantinho, faz um biquinho, mas fica quietinho. Ele é Senhor da natureza, Ele pode fazer com ela o que Ele bem entender, porque para Deus nada é impossível, ou como disse Jesus mesmo em Marcos 10, 27, para Deus tudo é possível. Amigo, para de duvidar, Para Deus tudo é possível. O que Deus quiser fazer com a sua vida, aceite você ou não, concorde você ou não, aprove você ou não, Ele vai fazer, porque Ele é Deus no céu, na terra e debaixo da terra, em todo lugar. Ele não precisa ficar pedindo licença, Ele trabalha sem alvará de licença, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele manda e acabou. E nesse momento da história, está se cumprindo uma palavra do Senhor, dita através de Isaías, Isaías 43, 2, olha como eu gosto dessa palavra: quando passares pelas águas, eu serei contigo.
e Mar Vermelho, eles passaram pelas águas, Deus estava com eles. Passaram pelo Jordão, Deus estava com eles. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Espera aí, será que então Deus está mandando eu brincar com fogo? Não, nunca Deus está mandando ninguém mandando alguém brincar com fogo. O que Ele está dizendo é que a presença dEle estará conosco. Isso é o que Ele está dizendo, seja na água, seja no fogo, seja na terra, seja no céu, seja na nuvem, seja no pântano, Ele estará conosco. Quer vivamos, quer morramos, disse Paulo, somos do Senhor. Então, o livramento em si causou esse nó no miolo do rei Nabucodonosor, mas tem mais. Não só o livramento de o fogo não cumprir a sua função química, mas também, ou parcialmente pelo menos, mas também a aparição do quarto homem, diz aqui o versículo 24. Não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Porém eu vejo 4 homens. E no final do versículo 25 ele diz que o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. O detalhe do narrador aqui, dizendo que o rei se levantou depressa, mostra o impacto que aquela cena causou no rei. Sem entender o que era tudo aquilo, ele confessa: eu vejo 4 homens soltos, 4 homens lá dentro do fogo. 4 homens, nós lançamos 3, de onde que apareceu esse quarto homem? Quem pode explicar isso aí? Qual é a ciência que vai explicar isso agora? É a química? É a física? É o quê? A biologia? Parapsicologia? Ninguém vai explicar. Apareceu o quarto homem, o filho dos deuses, provavelmente o filho de Deus, uma aparição de Jesus, uma aparição tipológica, dizem os técnicos do Velho Testamento. Então o rei nesta hora ficou apavorado e perplexo. Por quê? Porque ele percebeu que estava lidando com coisa séria. O rei percebeu que estava lidando com coisa séria. Meu amigo, brinca com Deus não. É coisa séria. Ele pode fazer o fogo queimar, ou ele pode retirar do fogo a propriedade de queimar. Ele pode fazer tudo. O rei percebeu que estava mexendo com coisa séria. O comentarista Mateus Henrique, ele diz assim: os caldeus, os babilônios, adoravam o fogo como uma espécie de imagem do sol, de modo que ao conter o fogo agora, Deus desprezou não só o seu rei, mas também o seu Deus. É Deus novamente humilhando um outro Deus. Lembra que isso já aconteceu lá com o faraó do Egito? O rio Nilo era Deus, a rã era deusa, os mosquitos eram deuses, e tudo isso o Senhor humilhou diante de faraó. Mesma coisa aqui agora. Então, essa estátua está falando. Não aparece no Google, mas ela fala. Ela diz que a idolatria contraria a vontade de Deus. Ela diz que a inababilidade dos crentes deveria ser notória. Ela diz ainda que a intervenção de Deus é sempre pontual. E por fim, ela diz que a inviolabilidade da consciência é uma lição difícil de assimilar. Quando a gente pensava que o rei havia aprendido uma lição, ele vem com outro disparate. Quer ver qual é o disparate agora? Quando ele vê um milagre tão raro, ele tratou logo de baixar um decreto, porque você sabe que os déspotas adoram baixar decreto. Baixou um decreto, 3:29, diz assim: por isso eu decreto, vamos ver se o decreto é bom,
que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Ele está baixando um decreto para fazer uma coisa que nem Deus faz. Imagina se Deus fosse despedaçar o indivíduo que blasfemar contra o seu nome aqui na terra, o indivíduo que rejeitar o seu nome, o indivíduo que falar que a palavra de Deus é só papel, o indivíduo que falar, que escrever, como Nietzsche escreveu, que Deus não existe. Deus vai despedaçar e mais. As suas casas se tornem um monte de entulho. Ih, rapaz, o planeta Terra seria um entulho só. Seria um entulho só se Deus fizesse isso que o Nabucodonosor está decretando. Ele está decretando o que aqui? Que todo mundo seja obrigado a temer a Deus. E meus amigos, nós precisamos nos lembrar que religião não se implanta por decreto. Religião não se implanta por decreto, porque isso está no plano, agora eu vou pegar o que eu falei lá no início, está no plano da consciência individual. Deus fez você livre, Deus fez a mim livre, a você também, a senhora, ao senhor, para escolhê-lo ou para rejeitá-lo. Se fosse por decreto, o próprio Deus não teria permitido que Adão escolhesse a desobediência, comer do fruto que Deus proibira. Então, do ponto de vista meramente político, o próprio Senhor Jesus foi vítima desse decreto, dessa intolerância. Esse decreto, se você espremer, vai escorrer intolerância religiosa, que é um dos males de todos os tempos, inclusive do nosso. Já era tempo da gente ter superado isso e a gente não superou. A gente pensava que só o catolicismo praticaria a intolerância, acendendo fogueiras pela Europa fora, mas o protestantismo hoje no Brasil está fazendo a mesma coisa. Uma coisa que ninguém parece que quer aprender. A inviolabilidade da consciência é uma lição difícil de se assimilar. Jesus morreu vítima disso. Depois o judaísmo perseguiu a igreja no seu berçário, a igreja nascente. Depois a igreja foi perseguida pelo Império Romano, mesma coisa, que queria impor os seus deuses também, que o imperador é Deus, olha só. Depois a igreja se tornou parte do império, a religião oficial dele, se casou com o império e virou essa prostituta que virou ao longo da história, especialmente medieval. Então o Império Romano perseguirá os crentes, a igreja também vai perseguir os crentes. Você vai dizer, não, mas é porque são católicos romanos, os protestantes não fazem isso. Aí você vai ver a igreja anglicana, a igreja protestante oficial da Inglaterra. Ela também persegue aqueles que pensam diferente do anglicanismo, naquela época, hoje eu não sei, mas naquela época perseguiu, 1600 e pouco, tanto que daí nasceram os batistas modernos. 1608, alguns ingleses vão formar uma igreja batista onde? Na Inglaterra? Não, porque na Inglaterra eles são perseguidos, vão ser mortos se fundarem uma outra igreja que não seja uma igreja anglicana. Então eles precisam pegar o navio, atravessar o Canal da Mancha e vão desembarcar do outro lado, que é uma noite de viagem de barco. Eles desembarcam na Holanda e ali em Amsterdã eles inauguram, eles abrem com liberdade a primeira igreja batista dos tempos modernos, 1608, não esquece isso não. E é importante a gente ficar alerta, ficar atento, porque a tentação de baixar decretos, ou acender fogueiras, ou obrigar as pessoas, o pai obrigar o filho a crer em Cristo, o filho querer obrigar o pai, o outro querer obrigar o umbandista a jogar fora os seus ídolos. Ele vai jogar fora os seus ídolos quando ele se converter a Cristo, mas enquanto ele não se converter, ele precisa ser amado e evangelizado com amor.
A nossa arma de evangelização não é espada, nossa arma de evangelização não é uma R15, nossa arma é o amor de Deus. E se nós esquecermos isso, nós vamos repetir os mesmos erros da história, não só do mundo, mas também da igreja, infelizmente. A conclusão é que nestes tempos líquidos, de espiritualidade gelatinosa e inconsistente, nós precisamos de crentes que tenham a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tenham a firmeza de um apóstolo Pedro perante o Tribunal Supremo dos Judeus, mas que tenham também o amor, crentes que tenham o amor de Deus em seus corações e são constrangidos. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, eles são impulsionados, eles são motivados pelo amor de Deus, sobre o qual pensaremos hoje à noite. Senhor Deus, perdoa todas as vezes quando somos tentados a baixar decretos, obrigando as pessoas a crerem como nós cremos. Ó Senhor, ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a amar as pessoas, a amar os perdidos, a alcançá-los com a Tua graça e misericórdia e não com armas humanas. Ó meu Deus, dá-nos a firmeza de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Pedro, Paulo e tantos crentes ao longo da história da igreja. Oramos humildes, pedindo isso em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.